Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Você que é policial, seja estadual, federal, municipal, a nossa GCM, eu trouxe aqui uma pessoa, uma das mais importantes que defendem a nossa classe, pelo menos os policiais paulistas. E eu tenho que me desculpar, sabe por quê? Porque eu falei que eu tinha solicitado ao deputado a mudança da legislação de uma DIN, e ele me corrigiu. Eu falei, não, deputado, pelo telefone não, o senhor corrige pessoalmente. E eu trouxe aqui, mais uma vez, o deputado Reis. Deputado Reis, obrigado pela presença, é uma alegria recebê-lo aqui no podcast. Não, a alegria é toda minha, né, já venho nesse podcast pela terceira vez, sou muito bem recebido aqui, toda vez que eu venho aqui tem pão de queijo, tem café, tem suco, o Eduardo que trabalha muito bem, o Rodrigues, está aqui minha equipe, o Diogo, o jornalista Diogo, também o doutor Ícaro, nosso assessor jurídico, e eu estou à disposição do seu público que são policiais, que trabalham no dia a dia para garantir a segurança do povo de São Paulo, e como você falou da Polícia Federal, para garantir a segurança do povo brasileiro. Então, eu estou à sua disposição. Na verdade, deputado, a primeira coisa que eu quero pedir é desculpa da minha gafe, né? Eu conversei com uma advogada aqui, eu acho que o recado foi dado lá da DIN, que só São Paulo tinha um dispositivo errado da lei. Eu queria que o senhor me corrigisse e explicasse para os nossos policiais do que se trata esse projeto que é do senhor. E o senhor falou lá no começo do ano, estava na mão do STF, demorou, ia sair esse ano. Então, na realidade, quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, eu apresentei um projeto de lei complementar, o PLC 61, para corrigir essa distorção na Lei 1354. A Lei 1354 ela trata das aposentadorias do funcionalismo público. E eu via no dia a dia, né, nas delegacias, os meus colegas reclamando que pedia a aposentadoria e eram despromovidos. Então, se ele não contasse com 5 anos na classe, então vamos pegar um investigador, um delegado, um escrivão de polícia, um agente policial, um papiloscopista, se ele não tivesse 5 anos lá na classe, ele então voltava para a classe anterior. Então, vamos dizer assim, hipoteticamente, que durante a carreira do policial, ele completou lá 35 anos de serviço e chegou à classe especial. E aí ele falou, bom, já estou no tempo de me aposentar, vai lá, faz o requerimento de aposentadoria para a SP-Prev, e como ele não tinha 5 anos na classe especial, ele voltava para a primeira classe. Não tinha 5 anos na primeira classe, voltava para a segunda classe. Não tinha 5 anos na segunda classe, voltava para a terceira classe. E eu fiquei analisando a nossa Constituição Federal, fui analisando a reforma que teve em 2019, uma reforma que foi feita pelo governo Bolsonaro à época, né? A reforma previdenciária, e eu vi que naquele texto falava de cargos, né? 5 anos no cargo. E quando eu comecei a analisar a emenda constitucional 49 e também a lei do Estado, a lei 354 de 2020, eu vi que o governo de São Paulo legislou para mais, ele colocou além do cargo, classe ou nível. Então, por isso eu apresentei o projeto para a gente resolver essa demanda. O que aconteceu? Chegou na mesa do governador Tarcísio de Freitas, eu até dei um título para ele de vetador geral do Estado, porque ele já vetou 264 projetos. Os deputados constroem esses projetos, tramitam nas comissões, passa por várias comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Administração Pública, Comissão de Finanças e Orçamento. Depois que passa por todas essas comissões, que vai ao plenário para ser votado, o autógrafo chega na mesa do governador e o que acontece? Ele veta. E tem vários projetos que ele veta por vontade própria, porque a nossa Constituição diz que você pode vetar um projeto quando ferir interesse público e quando for inconstitucional. Do contrário, não cabe veto, né? Mas a gente vai analisando os vetos dele, é como se fosse um Ctrl+C e um Ctrl+V, um copia e cola, parece uma cópia, né, o veto um do outro. Então são 264 projetos vetados, 190 vetos totais e praticamente 64 vetos parciais. Deixa eu fazer a conta, 74 vetos parciais, para dar os 264, né? Então ele vetou, eu fiquei analisando, eu falei, poxa, não é possível isso. Fui até o Ministério Público, chamei todos os representantes classistas da Polícia Civil, os sindicatos, as associações, formei uma comissão, pedi uma audiência com o Procurador-Geral de Justiça, na época o doutor Mário Sarro, fomos até ele apresentar essa questão, essa demanda, pedindo a ele para que
a possibilidade de que ele entrasse com a DIN no Tribunal de Justiça, no TJ. E ele fez todo um estudo, e dou os parabéns, porque foi um parecer muito bem feito, e ele reconheceu que não era só os policiais, todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, com exceção da PM, que ela tem uma legislação própria. Quantos, mais ou menos, deputado? Quantos servidores o senhor ajudou nesse projeto? O senhor tem ideia? Olha, eu acredito que nós devemos ter hoje mais de 750 mil servidores. Que são impactados por essa... São impactados. Caramba. Né? Então, é muito mais, porque entra o TJ, entra o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, o Ministério Público, todos têm funcionários que têm classe, quando não tem classe tem nível, né? No Executivo, professores, uma série de servidores públicos que são abarcados por essa lei 1354. E, obviamente, ele falou, olha, da dificuldade do TJ, que seria interessante que os legitimados na Constituição pudessem entrar com essa DIN lá em Brasília. Aí nós procuramos a presidente do PT, na época, a deputada federal Gleice Hoffmann, levei a demanda para ela, juntamente com o nosso assessor jurídico, o doutor Ícaro, né? Fizemos todo um texto bem detalhado, explicando o que precisava ser feito, e de imediato ela determinou o jurídico do PT para entrar com essa DIN, que tramitou praticamente por 2 anos. Né? Não foi uma coisa fácil também. Mesmo protocolando a DIN, de imediato o governo foi intimado para responder em 15 dias, a Assembleia Legislativa foi intimada para responder em 15 dias, a AGU foi intimada para responder, e o Procurador-Geral também foi intimado, mas ele levou um tempo maior, praticamente 8 meses, e quando eu vi que estava demorando muito para sair o parecer da PGR, eu marquei uma audiência com o Procurador-Geral da República, nós fomos lá, apresentamos a demanda, pedimos celeridade, porque isso estava prejudicando bastante os servidores públicos do Estado de São Paulo, e nós tínhamos vários julgados. Mas o que acontece? Toda vez que acontece com um servidor, ele tem que entrar na justiça, ele gasta dinheiro com advogado, ele tem que esperar o julgamento, porque no controle repressivo de constitucionalidade, a primeira instância já dá ganho de imediato para o servidor, né? Para o policial, o investigador, o policial penal. Só que a SPPrev vai recorrendo até chegar no Supremo. Então, nós temos vários julgados no Supremo já reconhecendo como inconstitucional o termo classe ou nível, e ainda com repercussão geral. Só que o governo de São Paulo não acata a repercussão geral, faz de conta que não é com ele e a SPPrev vai se apropriando do direito do servidor público. Né? Então, nós fomos lá até o PGR, depois de 8 meses ele deu o parecer, e fomos também conversar com o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, que era o relator, né, que foi sorteada lá, a DIN caiu na relatoria dele, e ele então falou, assim que chegar na minha mão eu vou fazer o relatório reconhecendo a inconstitucionalidade, e assim foi feito, e foi colocado lá no plenário virtual, e para nossa surpresa, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, que aí atrasou mais cerca de 120 dias. Né? Fomos lá novamente, em Brasília, conversar com o ministro Gilmar Mendes, depois encontramos ele aqui em São Paulo, conversamos com ele novamente. Ele falou, não, que eu preciso analisar, mas na terça-feira passada nós tivemos essa vitória que 10 ministros, porque hoje nós temos 10 ministros, com o advento da aposentadoria do ministro, quer dizer, a aposentadoria ele pediu, né, para se aposentar o ministro Luiz Barroso. Então, nós tivemos 10 votos a favor da DIN 7676 de 2024, reconhecendo a inconstitucionalidade do termo classe e nível. Ou seja, a Lei 354, assim que o acórdão for terminado, que o Supremo fazer o acordo, né, ele vai notificar o governo do Estado de São Paulo, vai notificar a SPPrev, a Assembleia Legislativa, e esse termo classe ou nível será arriscado da Lei 354, da Emenda Constitucional 49, e não terá mais valor. E os policiais poderão se aposentar na classe, no cargo e classe em que se encontrar. Não precisa esperar os 5 anos. Não. E os profissionais que têm nível também vão poder, que é o seu caso, são youtubers. Vão poder, youtubers de nível 2, né? Nível 3. Então, você não vai voltar mais para o nível 2. Obrigado, deputado. E se tiver no nível 2, você não vai voltar para o nível 1. Obrigado, deputado. Eu e mais 750 mil servidores agradecemos. Mas, deputado, tira uma dúvida.
Até aí, beleza. Entendemos. Daqui para frente vai funcionar. E quem se aposentou anteriormente, vai ser automático? Olha, Como que... o meu entendimento é que esse classe nível nasceu morto. Tá. Ou seja, é um dispositivo que está na Lei 1354, na Emenda Constitucional 49, que desde o seu nascedouro, com o reconhecimento agora da inconstitucionalidade, não tem validade nenhuma. Mas era zumbi, nasceu morto, mas estava lá, porque Vários servidores já foram, aposentaram. vários servidores já foram à justiça e tiveram o direito garantido da classe que se encontrava. Quem não foi? Eu acredito que o Estado de São Paulo não age de ofício. Ou seja, ele vai ter que recorrer à justiça. Provavelmente advogado aí. Né? Ele vai ter que recorrer para reparar esse prejuízo que ele teve. Aqueles que não foram à justiça. Mas nós temos conhecimento de vários policiais, vários servidores públicos que não concordaram em serem despromovidos e já acionaram a justiça e ganharam na primeira instância e foi recorrendo até a última, mas o direito foi garantido. O que vale daqui para frente? O que vale daqui para frente é que você não vai precisar contratar advogados, pagar advogados para poder garantir o seu direito. E a SPPrev não vai ficar se locupletando com aquela diferença salarial que é seu direito durante esse período até você ganhar a causa. O que me chamou a atenção na sua fala nessa entrevista aqui é que você falou que o governador vetou vários projetos aí. E me parece que você tinha um projeto muito bom para os nossos policiais penais, civis e militares, que era a gratuidade do transporte público. O que aconteceu nessa história? Como está a vida do policial? Deu aquela carteirada ainda? Não deu? Como é que está rolando e quais são as perspectivas para os nossos policiais em São Paulo? Você sabe que o governador ele tem ganhado vários títulos, né? Vários títulos. Então, por exemplo, como ele inventou essa grande quantidade de pedágios, 118 novos pedágios no estado de São Paulo, as pessoas estão chamando ele de Tarciságio. E com essa grande quantidade de vetos, estão chamando ele de Vetarcísio. Né? Caramba. Porque eu chamei de vetador geral do Estado, mas o povo já está chamando ele de Vetarcísio. Como ele deu só 5% de reajuste, muitas pessoas chamam ele de TAR 5%. Né? Então, com relação a essa questão do PL 1712, foi um prejuízo para os servidores das polícias, né? Policiais penais, policiais civis, policiais militares. Eu conheço policiais militares que moram em São José do Rio Preto, que moram na região de Riolândia, que moram na região de Votuporanga e vêm trabalhar em São Paulo. E toda vez que eles vão pegar um ônibus, custa R$250, R$220. É uma carteirada lá. Nem todos, porque o ônibus só pode levar gratuitamente 2. Tá. Se tiver mais que 2, só leva se pagar, né? Então, esses 2 também foi um acordo. É um acordo que tem um acordo velado. Não é algo que não é obrigado. Não tem decreto. Não pode, porque a empresa é privada. Ela não é obrigada a levar. Não, acordo de cooperação técnica. Não, é um acordo de cavalheiros. Existe um acordo de cavalheiros que os policiais fardados, até 2 policiais, a empresa leva. Eu quero só fazer um corte aqui. Turma, eu não sabia que era um acordo entre cavalheiros. Não sabia. Pensei que havia um decreto estadual que permitisse a entrada de 2 policiais. Então, é pior ainda. Nós tínhamos um decreto e uma portaria da Artesp que durante o período pandêmico os policiais poderiam ser transportados gratuitamente. Isso aconteceu de fato. Na gestão Dória, existe essa portaria da Artesp, só que ela foi revogada na gestão do governador Tarcísio de Freitas. E ela foi revogada porque, num dado momento, as empresas levaram a conta para o governo. Falaram, olha, nós estamos transportando os policiais e quem paga isso? Né? Então, levou uma conta, inclusive é uma conta de cerca de 70 milhões de reais. E não é nada para o Estado. E não é nada, mas não é nada que as empresas levaram cobrando por conta desse período pandêmico que elas transportaram os policiais. Com a revogação dessa portaria pela Artesp, os policiais ficaram na mão. Ficaram na mão e houve, sim, uma grande grita e nós
cobramos o governo e, inclusive, quando eu fiz o projeto, eu conversei com o secretário da Casa Civil, o secretário Arthur, e ele falou para mim, mas deputado, isso custa 50 milhões ao ano. Falei, mas pelo menos é uma garantia para o policial, porque ele não vai ficar correndo risco nas rodovias, nas praças de pedágio. Você imagina o policial pedindo carona Não, na praça de pedágio. Sabe, eu vou falar, é vexatório. Você imagina, Vexatório. você imagina o risco, vamos dizer, hipoteticamente, que você pegasse uma carona com um traficante, com uma pessoa que está transportando drogas, e aí te dá carona porque você vai garantir o transporte daquela droga que está no carro dele, né? Se a polícia parar, tem um policial aqui dentro. Então, tudo isso é muito perigoso, né? É muito perigoso. Então, qual a proposta que nós fizemos e aprovamos, e não é uma proposta que seja inconstitucional e nem que fere o interesse público. É a garantia do policial poder ir para o trabalho, voltar para a sua casa sem correr esses riscos e andar com segurança. E não mexer no seu bolso, porque o salário do policial é muito baixo em São Paulo. Aliás, Operacionais. está tendo um êxodo na polícia, né? Muitas pessoas estão pedindo baixa, porque não dá para ficar, não dá para ficar com esse salário. A gente chama de debandada. Exatamente. Então, o projeto prevê o seguinte, que o policial se cadastre em uma plataforma para informar quantas conduções ele toma por mês. Então, ele puxa 12 plantão, 15 plantões, então ele precisa de 15 passagens para ir, 15 passagens para voltar. Tá. O objetivo do projeto é garantir o trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Não é para o policial ficar passeando, ele não vai ficar, vou usar a gratuidade para passear. Não, é garantir a gratuidade no trajeto de sua casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa. Então ele se cadastra na plataforma, diz qual é a empresa. Qual é a empresa? É o Pássaro Marrom, é a Cometa. Então ele vai dizer, olha, eu tomo tantos ônibus por essa empresa. O governo vai ter conhecimento. E o governo, quando ele for à empresa, a empresa vai fazer o boleto. Olha, essa passagem custa R$250. Ela emite o boleto, também joga na plataforma o boleto que foi emitido, e ela vai poder fazer a compensação tributária. Em vez do governo ir lá e pagar para ela vai abater no imposto, no ICMS, porque essas empresas recolhem ICMS. Ela bate no imposto e está garantido a gratuidade para o policial sem muito trabalho, sem muito transtorno, sem o governo ir lá fazer transferência para a empresa, porque vai ser através da compensação tributária. Eu estudei bem essa questão para ver se nós, deputados, poderíamos legislar sobre isso ou não. E a Constituição Federal diz que sim, porque ela diz da competência do presidente da República até os territórios. Deixou livre os estados e os municípios, né? Então, nós podemos legislar, tanto é que no veto do governador ele não atacou a inconstitucionalidade. Ele simplesmente disse que, como tem um programa da Secretaria de Segurança Pública, que a Secretaria de Segurança tinha 6 ônibus e comprou mais 5. E que esses 11 ônibus transportam os policiais. Como já tinha esse programa, não caberia uma sobreposição dessa política de transporte dos policiais. Aí eu perguntei, mas nós temos 645 municípios. 11 ônibus dá conta de transportar os policiais em turnos e horários, né? Mas deputado, Para 645 municípios? Claro que não, né? Claro que não, mas foi a justificativa. Você pode pegar a justificativa do veto, você vai ler desse jeito que eu estou falando. Além que ele colocou mais do impacto financeiro. O impacto financeiro é conhecido pelo governo. Por que é conhecido? Porque na pandemia o governo já foi chamado a pagar os policiais que foram transportados. E eu perguntei para o próprio secretário da Casa Civil, né, porque vamos dizer assim, o gabinete que coordena as ações do governo é o gabinete da Casa Civil, é a Secretaria da Casa Civil. Eu falei da necessidade e o secretário falou, isso custa 50 milhões. Então, o governo, na LOA do ano que vem, está abrindo mão de 76 bilhões de reais para a renúncia do ICMS, para os empresários. E ele está renunciando 50 milhões. Ele está renunciando
Tá lá na lua. Mas ele pegar em lua. compensação lá, ele pode abrir mão da receita, ele faz, ó, abro mão aqui, mas ganho ali. Sim, não, a peça orçamentária tá lá. Renúncia fiscal, renúncia de 76, não é milhão não, bi. Então, os 50 milhões não é nada perto de 50 milhões é um grão de areia no oceano, não é nada. percebe? Então falta o quê? Vontade política do governador resolver essa demanda dos policiais, garantir que eles sejam transportados com segurança e garantir, porque se o governador, se o governo de São Paulo precisa do policial, que é de outras cidades trabalhando aqui, ou precisa do policial, que muitas vezes é de São Paulo, trabalhando em outra cidade, que minimamente ele banque o transporte. Eu tava pensando aqui, o policial militar, ele vai lá fardado, dá aquela carteirada e tal. Agora eu fico só olhando na situação do policial civil, do policial penal. E tem, na outra vez que o senhor comentou que ia para a sanção, muita gente nos comentários aqui ficaram super felizes, né, super contentes, esperançosos. Mas não foram os policiais militares, na essência, os policiais civis e os penais. E aí, o policial militar, ele tá fardado, me parece que é mais fácil ele pedir carona lá. Não que eles gostem, me parece só mais fácil. Como um policial civil, um operacional, um escrivão, um investigador, Esses não conseguem, né? então, e o e a gente tem uma perspectiva nessa legislatura não dá mais? Eu fiz o seguinte desafio, inclusive a bancada da bala, que está lá na Assembleia, uma bancada muito forte, e ao presidente da Assembleia, e também aos deputados do PL, do MDB, do PP, republicanos, PSDB. Eu falei, ó, vocês se dizem defensores das polícias. Ah, love polícia, eles falam, né? Não, estamos junto com os policiais. Então vamos fazer um gesto. Eu levantei de todos os projetos que foram vetados, nós temos apenas 6 projetos dos 274 que têm relação com o policial. Olha só, hein? A produção legislativa da Assembleia, dos 264 projetos vetados, nós temos apenas 6 que têm relação direta com o policial. Agora temos 5, porque nós derrubamos o classe ou nível, era um dos projetos. Como nós derrubamos no Supremo, então de 6 temos 5. Ah, tem um projeto, 135, que todo mundo fala, que o autógrafo me parece que não saiu ainda da Assembleia. Ah, esse eu quero também conversar. Não saiu ainda da Assembleia, está aguardando o presidente mandar o autógrafo para o governador para ele decidir se sanciona ou se veta, né? Mas o que eu digo é o seguinte, nós temos então, tínhamos 6, agora temos 5. Um desses 5 é a gratuidade, é o 1712, que trata da gratuidade para os policiais, no transporte dos policiais da sua cidade para o trabalho, do trabalho para a sua casa, assim por diante, né? Então, e aí tem o projeto que, por exemplo, acaba com a prova oral, porque você sabe que o próprio concurso de investigador está suspenso por conta de irregularidades que aconteceu, né? Que aconteceu na prova oral. Então tem um projeto do deputado Danilo Balas para extinguir a prova oral. Tem esse projeto do transporte. Eu vou tentar lembrar os outros, que são vários projetos, né? Quer dizer, são 5 projetos, mas tem a questão da prisão especial, por exemplo, para os guardas municipais, porque hoje a Polícia Militar tem prisão especial e a Polícia Civil tem prisão especial, os demais não, né? Então, esses projetos que foram vetados e que eu falei para eles, vocês têm que fazer um gesto para os policiais. Já que vocês apoiam os policiais, vamos derrubar esses vetos. Porque, na realidade, a última palavra não é do governador. Não é da Lesp. A última palavra é da Lesp. Então, se a Lesp realmente quiser fazer esse gesto, reconhecendo a importância que tem os policiais, ela, com certeza. Ainda está em prazo? Tem prazo? Para derrubar o veto? Sim. Prazo. É só o presidente pautar. Por exemplo, pois na pauta... não tem os 15 dias? Não. Ele chama a reunião para avaliar, para analisar os vetos, submete a apreciação do plenário, né? Tem aqueles que vão defender contra, vão defender a favor, e aí põe a votos. Mas já foi votado, né? Para chegar o governador... Para derrubar o veto, você precisa votar novamente. Sim, mas é uma votação especial ou uma votação... Uma votação exclusiva
para apreciar os vetos. Mas é aquela com peso, com diferença? Tem que ter 48 votos. Cobre o seu deputado. Cobre o seu deputado, seria interesse da polícia. Hoje o povo lá tem 26 votos, para isso nós temos 26 votos. E tem 68 que é governo, né? Então, nós temos que tirar desses 68 do governo, pelo menos 22 votos do lado de cá. A pergunta é, para quem o deputado trabalha? O governo é para o cidadão. Além de tirar esses votos que está do lado do governo para vir para cá, nós temos que convencer o presidente da Assembleia a pautar. Porque cabe ao presidente definir a pauta. Tá. Já que o senhor tocou aí no PLC 135, que, se eu não me engano, é aquele que tem que encaminhar para autógrafo do governador, que trata do tempo do INSS na contagem do tempo policial militar. Várias pessoas já viram aqui nesse podcast, falaram que vão sair 10 mil policiais, aí o próprio deputado veio aqui, o Major Mecas, não, o governador pensou aí, chegaram que era 20 mil policiais, ele falou aqui, um outro especialista, 10 mil, um outro, 5 mil. Na verdade, por que, já que está aprovado o PLC 135 pelos deputados estaduais, ele não é entregue para o governador? Aí ele sanciona ou veta, mas por que está parado na Lesp? Então, na realidade, eu apoio esse projeto, acho que é bom que ele seja sancionado. Se for vetado, eu acho que nós temos que trabalhar como nós estamos trabalhando por esses outros projetos para derrubar o veto, trabalhar para a derrubada de veto dele também. Mas, ao que me parece, levar as informações, isso aí que você falou, que o Major Meck falou é verdadeiro, levar as informações para o governador, superestimando o número de policiais que pediria aposentadoria, porque teria esse tempo de fora, carregaria esse tempo, averbaria para poder se aposentar, e obviamente que os policiais estão muito cansados, estão sobrecarregados, os policiais estão sofrendo muito, porque trabalham todos os dias, não tem folga, não tem família, o salário que ganha é muito baixo. Então, o policial trabalha lá no 12 por 36, aí no outro dia vai fazer delegada, vai fazer DGEM. Quando não vai fazer delegada, DGEM vai fazer bico, porque com 4 mil reais ele não sobrevive, com o salário que ele ganha, ainda pagando para ir trabalhar, porque não tem a garantia da gratuidade. É muito difícil, então ele tem que se desdobrar, isso leva o estresse da tropa lá para cima, e muitas pessoas, além do adoecimento, além do número de suicídios, né, que é pandêmico na polícia, o adoecimento, a pressão do dia a dia, muitos estão pedindo baixa, muitos estão pedindo para ir embora. Então, obviamente, se chegar uma possibilidade dessa, de que eu, trazendo tempo de fora, eu antecipo a minha aposentadoria, é verdade que aqueles que estiverem nessas condições vão pedir aposentadoria. 20 mil, eu acho. Não sei se é isso. Talvez não. É absurdo. Mas o que aconteceu? O próprio encaminhamento, porque na Câmara Municipal era carta de lei. Né? Nós chamamos, manda a carta de lei para o se aprovar um projeto. Manda a carta de lei para o prefeito. Agora, na Assembleia é autógrafo. Então, quando você aprova um projeto, você aprovou, você vota a redação final, votou a redação final, o presidente da Assembleia faz o autógrafo e manda para o governador, que vai apreciá-lo. O governador vai vetar ou sancionar. Se o governador não fizer nada, no prazo de 15 dias úteis, aí volta para a Assembleia definir. Não, mas não é a sanção, é tácita. Não. Não? A Assembleia tem que promulgar. Desculpa. Se caso o governo ficar, esse tácita do governo, ele se calou. Ele se calou. Volta para a Assembleia para ela promulgar a lei. Né? Tá. Então, por enquanto, o autógrafo está. Amanhã nós vamos pesquisar de novo se já foi o autógrafo ou não, né? Que a gente pesquisa todos os dias, mas por enquanto ele ainda está na alçada. Tem prazo, deputado? O prazo é impróprio, né? Prazo é impróprio. A tese tem prazo. Tá. Mas é que nem o juiz, o desembargador, quando julga, né? O PGR. É uma conclusão. O PGR, ele tinha 15 dias para mandar o parecer da ADIM, mas levou 8 meses. Então o prazo é impróprio. Deputado, existem alguns informes, né? A minha assessoria, também tem, o senhor falou dos seus assessores, eu também tenho uma assessoria. Os assessores também me assessoram. Não há dúvida disso. Existe um informe que nós teríamos aí,
torno de 1.500, 2.000 ou 1.700. Então, esse é o levantamento que o Major Meca fez. Eu conversei com ele a respeito disso. Tá. Ele falou que não chegaria a 2.000 policiais. Agora, é uma questão de convencimento do governador, porque nós temos um déficit na Polícia Militar de cerca de 14 mil homens hoje, 13 a 14 mil. Nós deveríamos ter 93 mil policiais, devemos estar em torno aí, como está saindo muita gente, mas eu calculo que deve estar em torno de 80, 79, 80 mil policiais. Tá. E aí, todo ano, eles fazem um concurso para 2.700 vagas, certo? Essas 2.700 não está suprindo a saída, a demanda. Eu vou dar um dado novo para o senhor. É. Nós fizemos um podcast semana passada. A gente não conseguiu, nesse concurso de soldado, não conseguiu completar o número de vagas disponíveis no concurso. Por conta, Tá igual o juiz, não consegue por conta do baixo salário, das condições precárias, né? Então não é um atrativo, não é como no passado, que todo mundo queria ser policial, né? Então, e o policial vê a violência da forma que ela está, é muito difícil. Em São Paulo, você assumir esse papel de policial, né? Então, obviamente que esse decreto que fixa em 93 mil, eu até estava observando ele, que é de 2020, mas ele é uma repetição dos decretos de governos anteriores, que vem desde a época do Fleury, desde a época do governador Fleury. Nós temos que entender que de 94, quando o governador Fleury estava no comando do Estado de São Paulo, até agora, a população cresceu mais de 40%. Então nós deveríamos ter uma polícia também acompanhando esse crescimento. Mas diminuiu, né? Exatamente. O que acontece é que a polícia, em vez de acompanhar o crescimento populacional, em vez de acompanhar a demanda por decreto que está de 93 mil, o governo acaba fazendo um ajuste fiscal, porque o governo quer fazer metrô, quer fazer monotrilho, quer fazer rodoanel, que isso é muito mais importante para ele no entendimento dele, quer vender a Sabesp, quer vender a CPTM, quer vender a linha azul do metrô, quer privatizar as rodovias. Isso é mais importante para ele do que a segurança pública. Tanto é que nós temos dados aí que, em São Paulo, a cada 3 minutos, um celular está sendo roubado. O Capão Redondo está em primeiro lugar no ranking de roubos e furtos. E, por ironia do destino, o segundo lugar é um bairro do lado do Capão Redondo, que é o Campo Limpo. E o terceiro lugar é um outro bairro do lado do Campo Limpo e do Capão Redondo, que é o Parque Santo Antônio. E depois vem Pinheiros, como os bairros que mais têm roubos e furtos, por falta de segurança pública, falta de efetivo, falta de pessoas para garantir a segurança da população. Mas, deputado, deixa eu só fazer um corte aqui. O senhor falou que está diminuindo o efetivo em relação ao número de pessoas que moram no estado de São Paulo. Resumindo, é isso. Só que, para a polícia, eu estou tendo mais policiais na rua, porque todo dia tem um policial. Aquele policial que está de folga está na DGEM, ou está na delegada em quase todos os municípios. Então, na parte contábil do policial na rua, está tudo certo, porque todo dia eu tenho mais policiais. Só que aí eu tenho um ônus muito grande na pessoa, no ser humano. E como resolve isso? Como um parlamentar pode resolver isso? Essa conta sua não fecha, né? Porque você pode ter mais policiais lá na Praça da Sé. Lá no Capão Redondo não tem. Viu? Lá no Capão Redondo não tem. Lá no Parque Santo Antônio não tem. Então, mas as assessorias têm, deputado. Nas assessorias que tem aí. mas o número de policiais que estão disponíveis para as assessorias também é de um decreto que vem de muitos anos, não é de hoje. Então você fala assim, assessoria. O prefeito de São Paulo sempre teve policiais na assessoria dele, o presidente da Câmara sempre teve, o Tribunal de Justiça sempre teve, o Tribunal de Contas sempre teve, o Ministério Público sempre teve. Então você também não tem como, a não ser que eles criassem uma polícia própria. Mas tem um montão de polícia sendo criada. Não, então, você não tem da União, várias. Você não tem como não ter. Então, já em 2004, já em 94, tinha um decreto do governador estabelecendo para os órgãos de governo a quantidade de policiais militares. Então, sempre teve. Não adianta ele falar, não, por exemplo, lá no Palácio do Governo tem 558 PMs, se eu somar a Casa Militar e o gabinete do governador, né? Não adianta a gente falar, tem que tirar os PMs lá pôr na rua, né? É impossível isso. Então, o que tem que se fazer é mais concurso, é ampliar, em vez de 2.700, contratar 5, 6 mil policiais por ano, né? Aumentar para poder você, no tempo, ir resolvendo o tamanho
do déficit. Mas eu acho que a própria Polícia Militar não tem condições de absorver e formar 6.000 policiais, 5.000 policiais. Então, Eu acho que ela está no... então eu só acho, né? eu sou de uma época que o governo contratou 9.000 policiais na época do Quercia, não sei se você lembra Não, disso. mas naquela época não, o curso era 6 meses. Não, então, ele contratou 9.000 policiais. Então, No nosso tempo do rapapá, né? Vamos lembrar. rádio de patrulhamento padrão. Só eu, deputado, a gente vai entender que a coisa vai... Então, não é, quando o governo quer, não é uma coisa impossível. Tá. Né? O governo ele tem espaços para formação. Hoje você tem escola na Cavalaria, você tem escola no 16º, você tem escola de formação lá em Serituba, Descentralizado, né? né? Então, se o governo falar assim, não, eu quero aumentar, dobrar o número de policiais fazendo curso de formação, fazendo a Escola Superior de Soldado, que agora é a escola, o curso Sim. é da nossa época. É. Agora é a Escola Superior de Soldado. Escolinha na nossa época. O governo não governa, o governo não é governado. Então, o governo, ele decide, ele manda. Ele é o imperador, ele tem um ato de império. Se ele não faz, é porque é incompetente. Então, o governo tem que ser competente. O governo ele fala, não, tem déficit, quero resolver isso. Por isso que eu governo, por isso que o povo escolheu ele esperando resultados. Agora, quando você chegar, não tem onde formar, não tem dinheiro para pagar, então você é incompetente, então entrega o cargo. Mas essa... Entrega para quem tem competência. Mas de onde que surge essa necessidade de apresentar os números? É o comandante-geral, é o secretário ou é o governador? O governador tem pleno conhecimento, né? Ele tem pleno conhecimento de tudo. Tanto é que quando ele manda a peça orçamentária, ele manda prevendo todos os recursos, onde vai ser gasto, para quem, a folha de pagamento, compra de viaturas. Ele tem conhecimento de tudo. O que ele, nesse primeiro momento, não tem a vontade política de resolver. É claro, quando a prefeitura contrata os policiais e paga R$380 lá para ele fazer a delegada, para o governo é ótimo, excelente. Então, por isso que não tem falta de policial, deputado. Não, tem falta de policial porque você resolve essas questões de forma pontual. São requisitos que você traz de forma pontual. Então, olha, na Praça da Sé, que tinha um alto índice de roubo, eu preciso, e chamava atenção, todo mundo tinha medo de passar na Praça da Sé, agora, a cada 10 metros tem um policial, então você já não tem medo de passar lá. Né? Mas a própria Avenida Paulista, que tem uma grande quantidade de GCMs, de PM. Então, agora, você vai para a Avenida Paulista, você vê a polícia. Você vai para a Sé, você vê a polícia. Agora, lá em Perus, você não vê. Lá em Guaianazes, você não vê. Lá na Brasilândia, você não vê. Então, só que os roubos acontecem em todos os lugares. Não acontece só na Paulista, não acontece só na área do centro. Acontece no Largo 13, no Largo da Batata, no Largo da Concórdia. Todos os lugares tem roubos. Então, mesmo com a lei delegada, você não resolve o problema. Mesmo com a quantidade de câmeras que o prefeito colocou na cidade, 26.000 câmeras, a Smart Sampa, você tem ainda no estado de São Paulo 85.000 mandados de prisão. Mas é um bom projeto. É um bom projeto, mas a câmera não desce do poste e prende ninguém. Isso não. Quem prende são as pessoas. Então eu posso ter a melhor tecnologia, mas se eu não tiver o ser humano para ir lá e fazer a prisão, não vai adiantar muita coisa. Então eu tenho a câmera filmando, o cara roubando. Mas como ela vai reconhecer? O cara está com capacete, está com a touca na cabeça, todo encoberto, não vai reconhecer. E por isso que os roubos estão estourando. Por que mesmo com todo esse aparato de câmeras, nós estamos com esse número de 3 celulares roubados a cada 3 minutos? Se fosse assim, não teria mais roubo. Ninguém era mais assaltado. Então não é verdadeiro que só investir na tecnologia é bom. Investir na tecnologia é bom para os produtores de tecnologia, para as empresas que vendem câmeras, mas prefere investir na tecnologia do que investir no policial, do que pagar um salário digno para um soldado hoje, pelo menos R$10.000. Você fala, nossa, R$10.000 é muito dinheiro. Não, não é. Porque primeiro que a hora que descontar o imposto de renda e a previdência deles, já cai para um 7.507. 70% vai. E o imposto de renda, você sabe que é do Estado, vai voltar para o Estado, né? Não é da União, não é do governo federal. Eu sei. Está lá no artigo, eu já te mostrei na Constituição Federal. Sei. Né? A quem pertence o resultado dos impostos. Mas é a União que legisla. Sim, a União, mas Fica com esse... Não, mas o que eu quero dizer é que volta para o cofre do Estado. Tá. O dinheiro fica no cofre do Estado. Então, minimamente, o governo teria que pagar o salário para o cara não fazer. Ainda assim, ele vai fazer bico, porque é pouco ainda. Você fala assim, R$7.500 por mês.
Agora é mais do que 4 mil, Claro, é quase o que é dobro. muito pouco 4 mil reais. Aí o governo fala, não tenho dinheiro, não tem dinheiro para dar pro policial, mas tem dinheiro para dar para o empresário? Que história é essa? Não tem dinheiro para garantir um salário digno para o policial, mas tem lá redução, renúncia de 76 bi? Reduz a renúncia. Em vez de 76, cai para 60 mil, 50, 60 bi, 50 bi, e paga os servidores de forma adequada, valoriza os seus servidores, valoriza os seus policiais, os professores, os médicos, aqueles que prestam serviço no dia a dia. Deputado, a gente está falando dos policiais, seu programa é voltado para os policiais, mas vamos entender a situação dos professores também, Claro. né, dos diretores de escola, é, o salário indigno que o governo paga para os professores, né? Essa categoria, categoria O. Então, o governo, olha, por que eu vou abrir mão de tanto dinheiro para o empresariado? Pô, vamos melhorar as condições de trabalho dos servidores públicos, dos policiais, dos professores, aqueles que carregam o Estado nas costas. Porque o governador, talvez ele não valoriza muito o servidor. Mas você sabe que lá na ponta, quem atende o povo é o servidor. Quem atende a ocorrência lá é o policial. E muitas vezes aquele que está tendo a política, né, o atendimento ali, ele pergunta, e o governo como está? É o cartão de visita do Estado. Então, nós estamos falando de mais de 800, 750, 800 mil servidores que podem falar bem do governo e também podem falar mal. Mas se tiver cônjuge, se tiver um filho, esses números são milhões. Então, Milhões. esse momento de, porque eu estou bem nas pesquisas, isso é momentâneo. O Dória também pensava assim, né? Eu estou bem, não preciso fazer nada. Entrou em desgraça. Isso não quer dizer que esse governo que está agindo da forma que está, tratando os servidores da forma que ele está tratando os policiais da forma que ele está tratando, também não pode cair no precipício. Tudo é possível. Deputado, o senhor falou que o policial ganha mal. E eu sei que tem dedo do senhor na moradia segura. O senhor já falou aqui em outras entrevistas. O que me chamou a atenção é que a quantidade de crédito disponível, de cartas de crédito ou imóveis, é diminuída, é diminuta. Se a gente pegar as 4 polícias, militar, civil, técnico-científica e penal, vai dar o quê? Meia dúzia de casa, 10 casas, 20 casas, não sei os números aqui, mas é insignificante pelo número de policiais. Que tipo de programa é esse que foi aprovado, mas e não atinge? O programa, ele é um programa, né? É uma questão programática, né? Tá. Mas quem coloca o recurso para o programa é o governo, né? Eu posso criar um programa e não ter nenhum centavo nele, e ele vai lá, que é um programa, né? Então, e legislar de forma programática é o que cabe ao parlamentar. Não caberia o parlamentar fazer um projeto dizendo que tinha que pôr tantos milhões, tantos bilhões para construir, para fazer as casas, né? Ou para atender o programa. Então, porque aí seria inconstitucional. Então, o programa Moradia Segura, ele oferta para o governo um programa de moradia. Agora, se o governo não aporta os recursos, e aí a vontade do governo, né? É como o governo enxerga o mundo. Se o governo não diz, olha, eu vou colocar, por exemplo, 1 bilhão para moradia segura. Vou botar 100 milhões. Ele está decidindo quantas pessoas ele está querendo atender. E proporcionalmente ao número de policiais, a polícia militar leva o maior bolo da moradia segura. Mas nós temos policiais civis, temos policiais penais, policiais científicos. Não vou falar que ficou desproporcional, mas ficou sem sentido do ponto de vista quantitativo esse programa. Não sei se o senhor tem esses dados, obviamente o senhor tem esses dados, mas teria que se trabalhar de uma outra forma para que esses dados, que esse programa aqui é ótimo, você poderia comprar uma casa. O Ícaro está mostrando para mim que nós fizemos a emenda colocando 3 bi no programa. Mas o Ícaro é o nosso assessor jurídico. Nós fizemos 185 emendas para a LOA. É que não dá para lembrar de todas. Tá. Mas fizemos emendas para corrigir, inclusive, os recursos que o governador está tirando de investimento no crime organizado. Ele está reduzindo de cerca de, se eu não me engano, 660 milhões para 320 milhões, 50 e tantos %, os recursos para
combater o crime organizado. Ele Mas ele pega o dinheiro do crime organizado e põe na própria polícia. não, ele está reduzindo na LOA, porque o governo só pode gastar o que a LOA estabelece, né? A LOA é a lei orçamentária, então todo ano o governo precisa mandar a lei orçamentária para a Assembleia dizer o que ele pode gastar e o que ele não pode gastar, né? Tem a diretriz orçamentária no meio do ano, depois tem a lei orçamentária. Então é na lei orçamentária que o governo diz o que ele quer fazer. Então, se ele está reduzindo os recursos, por exemplo, para a reforma de batalhão, para reforma de delegacias, para compra de viaturas, como ele está enxergando o ano de 2026, né? Nós fizemos emendas para corrigir, inclusive pro Hospital do Servidor Público tem uma redução de cerca de 17%. Então nós fizemos emendas, tudo aquilo que a gente viu que é ruim para a sociedade, que é ruim para o servidor, que é ruim para os policiais, nós emendamos. Claro, tem um relator que vai ser escolhido, né? Tem um relator, e esse relator vai construir o texto da lei orçamentária. Ele pode aceitar as nossas emendas, mas quem faz ou isso não. É Casa Civil? Não, o relator é um deputado. Não, mas o governo fala como ele quer, ele prevê tudo o ano que vem, não está prevendo? Está prevendo ano que vem. Agora eu vou fazer o corte, não tem jeito. Já previu o aumento dos nossos policiais? Não tem previsão de aumento salarial na LOA. Na LOA não tem? Não tem. E onde que... Assim, como que o policial sabe que... Não tem que ter uma rubrica lá? Não, nós emendamos. Nós fizemos uma emenda dizendo que tem que ter recursos para dar o reajuste para os servidores. Que tem que ter recursos, por exemplo, para a lei orgânica da Polícia Civil, que até agora eles sentaram em cima dela. Claro, eu já tinha cantado essa história lá atrás, falei, o governo vai se planejar para mandar isso ano que vem, e não agora porque é uma forma dele fazer o caixa dele, né? Então, e ele não mandou até agora a regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil. Porque vai aumentar a despesa? Porque prevê, quando você vai mexer nos cargos, e a ideia do governo é passar para subsídio, logo você vai ter a classe, os níveis, então vai ter pessoas que que não vai poder ter mais gratificação, esse GAT não vai poder ter mais, se você pagar por subsídio, não pode ter GAT. Mas então, até a outra página, porque tem os locais que a pessoa ganha o subsídio e ainda ganha. Não é que hoje eu sei. Hoje nós temos vencimentos. Sim. Então, vencimentos. Sim. O governo, quando ele passar para subsídio, você não pode ter penduricalho. E o que pode ter são verbas indenizatórias. Mas aqui, eu sei que tem polícias que já tem esse quinquênio ainda incorporado em subsídio. Não, mas vai incorporando o subsídio. Não, mas ainda tem o subsídio mais o ADS. Não, o que ele vai criar níveis. Então, os níveis é uma forma, é um quinquênio, por exemplo. Não é 5 anos, mas você vai ter reajuste a cada ano, a cada 2 anos. Você vai ter nível 1, nível 2, nível 3, até... Não é aquele salário fechado, único, e não vai... Não, é um subsídio, ele vem lá, por exemplo, vou te dar um exemplo. O subsídio do delegado, R$22 mil, que é o que dá o que ele... 25 mil que eles gostariam de receber. Aí 25 mil na terceira classe. 28 mil na segunda. Dos 25 até os 28 mil, você vai ter níveis. Legal. Você vai ter níveis. Por exemplo. Essa é uma coisa que o doutor André fala bastante. Aí. Ele gosta do subsídio aí. Ele gosta. Não, ele é contra. Ele é contra? Não, ele é a favor. Não, ele já falou que é contra. Ele já é contra. Eu chamo o doutor André aqui. Não, não é bom. Ele, pelo menos, no primeiro momento, se disse contra. Agora, se o subsídio vier nivelado por baixo, todo mundo é contra. Lógico. Se o subsídio vier nivelado por cima, todo mundo é a favor. O grande problema é que quem está lá na classe especial... esse é o ponto. E que já ganha acima do salário do governador, que está com o pé atrás, porque ele pode ficar um bom tempo sem reajuste. Ou seja, para sempre, né? Não, talvez não, porque vai que eu vire governador, eu dobro o salário dos policiais, né? Nada... Agora ele quer esse conta, ele quer... Não, você tem que... Nada... Vamos lá, não, agora... Nada do mundo é impossível. Tudo pode acontecer. Vamos lá, gente, coloca aqui agora nos comentários. Você quer o Reis-Governador? Põe hashtag Reis-Governador. Vamos fazer essa hashtag, vamos ver. Tem pretensão para ser governador? Todo político tem a sua carreira, tem os seus sonhos, né? Estamos pensando em 2026? Estamos pensando se se o cavalo passa arriado, você tem que montar nele, entendeu? Já ouvi essa história. Já vai estar. Mas assim, não teria uma disputa também? Eu tô pensando. Não, mas eu não tô me candidatando, eu tô falando que nada é impossível, falei de forma hipotética. Pode aparecer alguém. Não, mas vamos lá. Viu? Você já tá me lançando. Pode aparecer alguém que entenda que realmente o policial tem que ter um bom salário e vai lá e decida, né?
O que está aí hoje não pensa dessa forma. Prometeu que a polícia teria o 10º melhor salário do país. O anterior a ele, que é o João Agripino Dória, prometeu que seria a polícia mais bem paga do Brasil, perdendo só para a polícia do Distrito Federal. Foi a promessa dele. Isso está gravado, né? Ele gravou, ele falou. O senhor está sendo gravado aqui também. Não, mas eu falei de forma hipotética. Mas é claro, se amanhã o partido chegar para mim e falar, ó, estou te escolhendo, eu estou à disposição sempre. Eu vou querer ser secretário, hein? Só me arruma uma vaga lá. Agora, quem faz mais para os policiais estaduais de São Paulo? Olha que pergunta interessante aí para o nosso público, né? E é um deputado federal, é um governador ou é um deputado estadual? Quem que faz mais para o nosso policial? O nosso PM, o nosso PC, o nosso PTC ou o nosso PP? Quem que pode fazer mais? A obrigação de fazer é do governador, sempre. Tá. Se você pegar a Constituição Federal, você vai ver lá as atribuições que tem o presidente da República, né? No caso, você usou aquela palavra simetria, o governador do estado. Então, quem é que, vamos dizer assim, que pode reestruturar as polícias? O governador. Quem pode dar o reajuste? O governador. Quem compra viatura para as polícias? O governador. Quem compra armamento para as polícias? O governador. Eu entendo, mas vai dizer que o governo federal compra também é verdade. Por convênio, o governo federal pode ajudar. Não, mas a gente teve agora a lei nacional, a lei orgânica nacional das polícias civis, das polícias militares e bombeiros militares, que é uma lei federal. Sim, que nada pode... É uma lei de diretrizes. Ela não atacou o pacto federativo, ela não entrou na competência do governador. A competência do governador continua na mão dele. Tanto é que, na própria lei orgânica da Polícia Civil, eles queriam resolver o problema previdenciário na lei, foi vetado, porque a competência é do governador. Eles queriam estabelecer um prazo de 1 ano para o governador regulamentar, foi vetado, porque aí você está ferindo o pacto federativo. Ou seja, a autonomia do governador ela está garantida nas diretrizes. Então, o que o governo tem que seguir, aplicar, foram aquelas diretrizes que foram aprovadas na lei federal. Mas o governo não intervém na competência do governador. Então, cabe ao governador administrar suas polícias, recompor o seu efetivo, reestruturar, contratar os serviços, administrar as polícias. É competência exclusiva dele. A Assembleia ajuda porque ele tem que mandar projetos para a Assembleia e a Assembleia tem que aprovar. Agora, vários projetos que às vezes a gente apresenta com relação a essa questão, muitos deles são inconstitucionais, porque você tem ali o vício de iniciativa. A iniciativa é do governador. Muitas vezes a gente apresenta o projeto para gerar o debate, para mostrar para o governo que ele tem que fazer aquilo. Ó, governo, tem que resolver esse problema. Como o governo não manda o projeto... O senhor manda, é inconstitucional, como a gente já sabe, mas o senhor deu luz ao... Sim, eu tô fazendo a disputa política. O que é a disputa política? Eu estou dizendo a disputa da narrativa. Eu estou dizendo para o governo que ele tem que fazer e se ele não o fizer, ele não está cumprindo o papel dele. Então, por exemplo, nós estamos construindo um projeto de regulamentação da lei orgânica da Polícia Civil. Nós estamos construindo. Aí todo mundo vai falar, não, mas a competência é do governador. É verdade. Mas eu tenho que fazer para dizer, olha, governo, este é o projeto que a polícia quer. Questão salarial, de que forma a polícia quer, o quadro de carreira, a ascensão, de que forma a polícia quer. Eu tenho que fazer a disputa política para mostrar para o governo o que tem que ser feito. Então, como o governo até agora não apresentou nada, eu quero apresentar para dizer para ele, olha, até agora o governo não demonstrou competência, coragem para apresentar o projeto, nós estamos apresentando. Como nós vamos apresentar um também, tratando da questão remuneratória da Polícia Militar. E para mostrar para o governo o que a Polícia Militar quer. Porque se não apresenta o projeto, não tem discussão, não tem debate. Eu tenho que fomentar a discussão. Eu tenho que fomentar o debate. Eu tenho que deixar isso vivo. Isso é a ação do deputado. É o deputado não adianta só sentar no gabinete. Não, eu tenho que deixar vivo, eu tenho que deixar a chama viva, ardendo, tensionando, para que o governo acorde, para que o governo fala, não, realmente eu tenho que fazer alguma coisa. Deixa eu só falar para o nosso público, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, mas falar para o público que o deputado Reis, essa pessoa que você está vendo aqui, é essa pessoa também atrás da câmera.
Mas o deputado Reis tem uma coisa bem legal que dá autoridade na sua fala, é que ele foi policial militar e é policial civil. Então ele não está falando porque que a assessoria deu algo escrito, ele está falando o que é. Deputado, nessa qualidade de... E quero que você edite. Do jeito que eu estou falando, você pode publicar. Já vai falar para a assessoria. Então, sem edição, já está... Mas, deputado, nós tivemos agora, recentemente, a aprovação da lei orgânica das polícias militares, bombeiros militares e policiais das polícias civis. Em São Paulo, o que a Polícia Civil quer? Uma nova lei orgânica dela ou a regulamentação da lei ou é a mesma coisa? Não, é que obrigatoriamente a regulamentação tem que ser feita em lei. Mas o deputado federal Capitão Augusto falou que é lei de aplicação imediata. Não. Ele já falou várias vezes. Não, porque você tem uma lei, você já tem uma lei orgânica anterior. Você tem uma lei orgânica. Então, se não tivesse a lei orgânica anterior, a aplicação, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, né? Mas você tem uma lei orgânica disciplinando a Polícia Civil. Como é que você, por exemplo, garante as horas extras? A lei nacional, ela conflita com a lei de São Paulo? Não, tem vários aspectos que a lei traz que não está na lei orgânica de São Paulo. Por exemplo, como que eu disciplino a carreira, se não for por lei? Como que eu mudo de investigador para oficial investigador as várias carreiras? Que não é uma só, nós estamos falando do escrivão, do agente. Eles vão perder o cargo? Todas as demais carreiras? Não tem como eu te falar isso, porque o governo não mandou nada por escrito. Quando o governo mandar, a gente vai saber, né? Quando o governo falar, ó, como é que o governo, qual seria o instrumento que o governo teria para resolver as 14 carreiras se não for por uma lei? Mas não compete. Então, quando você fala que é o auto-aplicável, como que eu auto-aplico? Como que eu auto-aplico? E os deputados não podem chamar o delegado geral? Sei lá, explica aí, porque eu sei que os deputados não podem convocar o governador. Tirando o governador, os deputados... Não é competência do delegado geral. Delegado geral, não, de forma alguma. Não, ele apresentar o... Não, ele não tem poder. O delegado geral ele é um serviçal do governador. Ele é um empregado do governo. Como é que agora ele vai apresentar lei para a Assembleia? Qual o poder que ele tem para assinar um projeto de lei e mandar para nós? Nenhum. É exclusivo do governador. Tanto é que quando o governador manda o projeto para a Assembleia, ele manda com a rúbrica dele, explicando por que ele está mandando o projeto. Você já pensou se o delegado geral vai passar por cima do governador? Isso não existe. Não, mas não existe. Só a polícia não me desculpa. Eu não me reporto ao delegado geral, eu me reporto ao governo, ao secretário. Né? Você vê que para chegar no delegado geral ainda tem um secretário de Segurança Pública. Então ele dirige a polícia. Ele não é membro do poder. Quem é membro do poder é o governador. Falar em secretário, o senhor levantou esse tópico para as polícias. Hoje, nesse momento, o secretário é um delegado. Doutor Nico, você não vê, não? Não, o secretário... Agora. O adjunto, né? Adjunto. O interino. O interino, hoje, é o delegado. Doutor Nico. É isso, doutor Nico. Se sai o titular, assume o... Inclusive, o doutor Nico esteve aqui também semana passada, retrasada. Estava vendo que você está dando muito espaço. Não, o senhor permitiu que o canal crescesse muito. Estão percebendo que você está dando muito espaço. Mas a minha pergunta, deputado... Se eu tivesse dinheiro, ia fazer o cheque, que nem eu vi no filme do Batman, né? O Batman fala, não, agora esse hotel é meu, fez o cheque, está aqui. Não. Aliás, qual que é o poder do Batman? Essa aqui é a pergunta clássica. Todos têm superpoderes. E aí perguntaram pro Bruce Wayne, qual é o seu superpoder? Ele olhou assim, eu sou rico, né? Mas é o superpoder dele. Com a riqueza ele compra tudo. Né? Ele compra inclusive aquelas motos, aqueles que a empresa Wayne faz, fabrica. Ele é um verdadeiro quase Elon Musk, né? Mas, deputado, na visão do senhor como membro de poder, né? O senhor é membro do poder legislativo. Não há como tirar isso do senhor. Como o senhor vê o secretário sendo policial? Pela primeira vez na história, nós temos a alternância entre policial militar e policial civil. Isso é bom ou ruim para a segurança? Onde estão os acertos? Onde estão os erros? Então, eu não posso dizer que é bom ou que é ruim, porque eu estaria condenando a possibilidade de um dia eu ser secretário de segurança pública. Mas eu achei uma boa, mas Então, eu sou investigador de polícia. Vamos dizer que, hipoteticamente, o PT ganhasse o governo do estado de São Paulo e falasse, não, eu quero que o Reis assuma a secretaria. Cara, eu acho que eu não quero assessoria da SSP, não. Essa daí eu não quero, não. O governo não quero. Não, vamos dizer de forma hipotética, assuma a Secretaria de Segurança Pública. É possível isso. Eu não posso. Isso é possível. Eu não posso
condenar a escolha do governador. Não na pessoa, mas no cara, que é uma Policial, claro que é uma escolha política. Claro. Eu acho que não tenho nada contra. Porque Mas eu digo assim, porque estratégia. não, aí isso é uma coisa do governo, tá? É uma coisa que se você um dia for governador, você vai poder escolher o Rodrigues como seu secretário de segurança pública. É uma coisa sua, percebe? Não é uma Rodrigues coisa, é não é assessor uma de coisa. Muitas pessoas começam a fazer críticas. Ué, você está criticando, vai lá, se candidata, você elege governador, nomeia quem você quiser. Mas é uma prerrogativa de quem foi eleito. Nós temos que respeitar o resultado das urnas. O resultado das urnas quis esse modelo. Eu posso não concordar muito com ele, mas quem foi à urna escolheu isso. Então, nós temos que, mesmo não muitas vezes criticando, fazendo as críticas, tem que entender que é o resultado da democracia. Eu acho que as críticas são boas, construtivas. Aqui no canal a gente recebe vários parlamentares, vários secretários, até governadores de estado a gente já recebeu aqui. Então eu acho que esse debate ele enriquece demais. Mas no modelo de São Paulo, eu não conheço outros estados, mas o que desponta é que, pô, o pessoal, me parece, as polícias parecem aceitar mais um secretário oriundo de suas fileiras, seja policial militar, seja Posso falar uma policial coisa? Eu sou uma pessoa de resultados. O cara não é da polícia, o cara é um cidadão comum, virou secretário e deu resultados. Ótimo. O que acontece é que hoje nós não temos os resultados. O crime está controlado? Como que está o crime organizado? Como que está a dona Maria que toma um ônibus 5 horas da manhã? Que está perdendo a bolsa, que está perdendo os documentos, passa um cara lá com a moto, leva a aliança, leva o anel, né? Leva os documentos dela, joga num terreno baldio. Então, eu sou da seguinte opinião, eu trabalho com a política de resultados. Se eu sou um governador, eu ia nomear comandantes que me apresentasse proposta de trabalho. Qual é a sua proposta de trabalho para reduzir a criminalidade? Você vai comandar lá a região de Guaianazes, a delegacia de Guaianazes, você vai ser o titular. Você vai ser o comandante da companhia. Qual que é a sua proposta para reduzir a criminalidade lá? Eu trabalho com resultados. Então, eu acho que o governo ele tem que ter uma política de resultados. Esse negócio de o cara sentar na cadeira e o crime está lá em cima, comigo não vai dar certo. Aliás, eu ia criar a ronda do governador. Eu ia sair do nada na rua. Ô, comandante, qual é o seu QTH? Como que tá? qualquer rio. Não, qual o QTH seu? Quero saber se ele está na rua, se ele está realmente comandando o policiamento ou se ele está resolvendo seus problemas particulares. Eu seria assim um governador muito zica com essa questão da segurança. Eu tenho que perguntar, deputado. Então, o que eu vejo é o seguinte: nós temos um sistema que não está dando resultados para a população. A população não tem um sentimento de segurança. O cara pode ser tenente, pode ser coronel, pode ser capitão, pode ser delegado. O que eu quero? O que eu quero? Qual o resultado lá na ponta final? Como que está a nossa população? Como que a dona Maria, que está saindo 4 horas da manhã para ir trabalhar, o sentimento de segurança que ela tem? É isso que eu vou cobrar. Não adianta, porque o cara é promotor, o cara é desembargador, agora eu nomeei lá um cara aí, um procurador geral para ser secretário de segurança pública. Se não tiver o resultado, eu demito ele no outro dia. Eu sempre serei essa pessoa de resultados. Eu quero ver a coisa acontecer. Tem lá os comandantes, qual o seu programa de trabalho? Porque sentar na cadeira é fácil. Agora, resolver as coisas não é fácil. Deputado, o senhor já respondeu e ia perguntar, porque o senhor já falou do comandante, da PM, mas a gente está falando que De tudo. é O o sistema, investigador, é o escrivão, tudo, é o delegado. tudo. Esse delegado ali que chega 2 horas da tarde vai embora às 4. Comigo não vai acontecer isso, que eu vou pegar ele de surpresa. Então ele talvez seja governador ou secretário. Mas, deputado, nós temos um pleito, que não é um pleito que os nossos policiais, as praças podem falar no quartel. Eles têm uma dificuldade de fala, muitas vezes usam o canal dos comentários para legitimar a sua fala atrás de um muro digital, que é a internet. Qual a possibilidade, se vislumbra isso, o horário do policial militar ser igual ao horário do policial civil? Porque quando eu era policial, quando o senhor era policial, nós trabalhávamos lá na rua, lá na ponta, havia esse anseio e era quase igual ao horário do policial com o horário do policial civil.
Hoje o policial civil mantém o mesmo horário e o policial militar 12 por 36. O bombeiro, aqui em São Paulo, acho que o senhor tem esses dados, é o bombeiro que mais trabalha no Brasil. Enquanto outros estados é 24,72, outras escalas, aqui é 24,48, né, assessoria, 24,48, o bombeiro. Então você não tem esse tempo. Qual a possibilidade de ter uma simetria de horários? Olha, é muito difícil porque hoje você fala da Polícia Civil, mas essa escala que tinha no passado não atende mais todos os policiais civis, até porque nós temos, eu até outro dia estava trabalhando no plantão, você sabe disso. Até antes de ser deputado, eu estava puxando plantão lá no 37 DP. E tinha meses, às vezes, que a gente tinha que fazer escala 12 por 24. Não era aquela escala 12 por 24, 12 por 72 que tinha no passado. Porque isso depende da quantidade de policiais que você tem ali naquela delegacia. Eu conheço delegacias que não têm funcionários. E os que têm estão sobrecarregados. Então também não é essa maravilha toda a Polícia Civil. A escala da PM é uma escala difícil, 12 por 36. Mas se você pegar 30 dias, 12 por 36, quer dizer que ele trabalha 15 dias. Né? 12 por 36, dia sim, dia não. Então, isso quer dizer que ele trabalha, só que é uma escala. Tem policiais civis trabalhando muito mais que isso, por falta de funcionários. Não tem funcionários. Agora, é claro, quando você vai numa central de flagrantes, você pode ter essa escala 12 por 24, 12 por 72, né? Puxa uma escala, puxa hoje durante o dia, aí folga 24 horas, aí volta à noite, aí fica 72 horas. Mas se tiver todas as equipes, se faltar uma equipe, já virou 12 por 48. 12 por 24, 12 por 48. Então depende muito se tem a composição, se você tem todos os funcionários ali para atender essa escala. E vou te falar, uma central de flagrantes, não sei se você já foi numa central de flagrantes. Opa, eu trabalho na rua. Não, agora, eu estou dizendo agora. Agora não, né? Agora você Tá no YouTube. Então agora você tem, vou te dar um exemplo. Você tem, deixa eu desligar a campainha que já está me chamando aqui. É hora do remédio. Você tem, por exemplo, uma delegacia, vou dar um exemplo aqui, vou pegar, acho que vou pegar o 89DP. O 89DP, ele responde pela área do 37, pela área do 34, pela área do 75. Uma única delegacia. Responde por uma área de mais de 1 milhão de pessoas. Então você vai lá na delegacia, parece um Largo 13, tanta ocorrência que tem. O próprio 47 no Capão Redondo responde pelo 92, responde pelo 100DP. Agora à noite, o 92, o 100DP, não está fazendo flagrante, não está fazendo, vai tudo para o 47. Vai tudo para o 47. Então, você tem um policial sobrecarregado ali, porque a grande quantidade de ocorrências que vão para lá. Né? E você sair de um plantão, eu já puxei um plantão de 12 horas à noite, que você não para um minuto, é uma ocorrência atrás da outra. Vem o trânsito, traz ocorrência, vem a PM, traz ocorrência. Né? Então, às vezes você pensa que o cara sai morto no outro dia. E eu já puxei plantões que você não vai embora 8 horas da manhã no outro dia, você fica até 10, 11 horas. Né? Então, é estressante. Às vezes você vai para casa, pode até se envolver num acidente, já aconteceu recentemente, delegado que morreu indo para casa, que dormiu no volante, por conta do plantão noturno que ele puxou, da quantidade de ocorrências que ele fez. Né? Por exemplo, eu acredito que com a regulamentação da Lei Orgânica da Polícia Civil, por exemplo, ela estabelece 40 horas semanais. A Lei Orgânica Nacional estabelece trabalho não superior a 40 horas semanais. Isso também Isso é auto-PM também. Isso aí é auto-aplicável. No meu entendimento é auto-aplicável, mas teria que ter uma portaria do delegado geral, que você falou. Que não precisaria ser o governador. Sim, uma portaria dizendo, olha, segundo a Lei Orgânica Nacional, é 40 horas. E, agora, traz, por exemplo, horas extras. E traz adicional noturno. Aí é o governador. Porque hora extra subentende dinheiro para pagar. Despesa, né? Adicional subentende dinheiro para pagar. O governador teria que disciplinar isso. Né?
Você concorda, deputado, já que a gente está falando de dinheiro, é óbvio, tá? Agora é investigador, mas já foi policial militar, que os mesmos direitos que tem o policial civil caberia ao policial militar, adicional noturno, hora extra também? Você vê com bons olhos? Eu sei que não tem essa possibilidade hoje, mas quem sabe amanhã, vou chutar agora presidente da república. Eu acho que tem que ter, né? Você acha Porque que é direito. faz sentido, não faz? Eu já puxei plantão, eu já peguei ocorrência que eu fiquei ininterruptamente 24 horas. Sim. E não ganhei por aquelas horas, né? No máximo, naquela época a PM tinha o que a gente chama de dispensa de serviço, né? Eu não ganhei por essas horas. A deputada. Vamos, deixa eu só hipotetizar, né? O assessor coloca lá, você tem que, né? Senão o assessor fica também chateado, né? Hipotetizando, o que mais lhe agrada para ajudar os policiais? Um caminho para continuar na Lespe, um caminho mais para a área federal como deputado federal, ou pensando aí no Senado? O que lhe agrada para fazer mais para a nossa categoria policial, da nossa família aqui do nosso Não, canal? eu vou ser sempre um policial, vou ser sempre um investigador, um soldado, né? Um cabo, porque é o que eu fui na Polícia Militar. O cabo, né? Um soldado, obviamente, aluno, soldado. Frequentei a Academia do Barro Vermelho, em Pirituba. Não sei se você conhece. 88 milhões. Ganhou, porque era 89? É. Não, ganhou, ganhou, mais antigo, agora tem que prestar continência, né? Ganhou. Sempre trabalhando na Zona Sul de São Paulo, primeiro M, né? E hoje dotado no 37º Distrito, no Campo Limpo. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre pela segurança da nossa população, pela valorização dos nossos profissionais. E, obviamente, que o grupo político que eu faço parte, eles estão, assim, discutindo a possibilidade de eu sair hoje, no momento, pré-candidato a deputado federal. E, obviamente, que nós queremos construir uma candidatura na Assembleia Legislativa para continuar o nosso trabalho de defesa no Estado dos policiais civis, dos policiais militares, dos policiais técnico-científicos, dos policiais penais, defesa da segurança pública, em defesa da educação pública de qualidade, do meio ambiente, ou seja, porque o parlamentar ele não pode ser de uma nota só. Qual é a sua grande bandeira? Eu fui vereador em São Paulo, eu aprovei 95 leis e aprovei várias leis de políticas afirmativas, cotas raciais, selo da igualdade racial, marcha da consciência negra, aprovei leis na área da saúde, programa de prevenção ao O câncer. senhor usava até camuflado quando era vereador, agora só de terno, não usa mais camuflado, Não, a jaqueta no da dia, polícia não, civil. no dia do aniversário da guarda, eu pus a jaqueta que eu ganhei da guarda, eu ganhei de presente da guarda com meu nome, vereador Reis. Foi? Na época eu ganhei a jaqueta, a gandola, que chama gandola, Dólar. e o prefeito Fernando Haddad também estava do meu lado, também ganhou a gandola com o nome dele, prefeito Fernando Haddad. E eu fiz questão no aniversário da guarda de ir lá e vestir a gandola e falar, olha, ganhei essa gandola da Polícia Ambiental, da GCM Ambiental. Né? Então, a gente tem que defender sempre o funcionalismo público como um todo. Professores, diretores de escola, médicos, os auditores fiscais, porque o Estado precisa muito dos auditores fiscais, os funcionários do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Nós temos que defender o funcionalismo porque o Estado, a sociedade, ela é dependente de uma política pública, de um funcionalismo público que dê resposta para ela. Tem muita coisa, por exemplo, para ter dinheiro lá, para pagar a saúde, pagar os policiais, tem que ter um fisco adequado, uma Secretaria da Fazenda que faça o seu papel no dia a dia, que cobre os sonegadores. Então, nós temos que valorizar todo o funcionalismo, todo. Mas, hoje, quem está em maior desvantagem são os profissionais da segurança pública e os profissionais da educação. Obviamente que os profissionais da saúde também. Os 3 pilares, né? Exatamente, que está em desvantagem, que não é ouvido pelo governo, que o governo não dá a mínima, sem contar os cargos administrativos, oficiais administrativos, salário de R$ 702, o governo tem que dar um abono para poder chegar a um salário mínimo. É uma vergonha, é vergonhoso, e o governo toma conhecimento de tudo isso e faz de conta que não é com ele, e aí vai vender terras devolutas por 10% do valor da terra, vai colocar 118 pedágios para sacrificar mais o povo, e tira 11 bi da educação, né, com a PEC que ele aprovou, e que nós temos que denunciar o tempo todo.
nós temos que falar para a sociedade que não pode ser assim, percebe? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui na Assembleia, nós vamos continuar ele em Brasília, vamos dar sustentação para o nosso governo para fazer melhor, fazer mais. Agora, o presidente Lula conseguiu aprovar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso vai ajudar muitos policiais. E vários policiais estão na faixa de R$ 5.000. Eles não vão pagar imposto de renda. Então, tem vários projetos, várias políticas que a gente pode, lá em Brasília, costurar em defesa dos policiais. E esse é o nosso papel. E, obviamente, que nós não vamos deixar a Assembleia Legislativa sem alguém para continuar o nosso trabalho. Então, essa é a nossa lógica de futuro, que nós estamos visando para o futuro, e eu estou sempre à disposição de todos. Quero ver se o senhor não vai esquecer, quando for deputado federal, de vir comer um pão de queijo aqui, né? Não, Seu pão de queijo. Comemos Teve pão de queijo, teve suco, teve canudinho. Já tinha amigo número 1 do Eduardo. Caraca, o Eduardo é nosso cinegrafista, mora aqui. Se não é ele cuidar, eu não apareço no seu programa. É Então, isso aí. tem que começar por ele. Daqui a pouco ele pede aumento para mim. Gente, eu queria agradecer o deputado Reis, que sempre nos atende quando a gente quer conversar um pouquinho sobre política de segurança pública. É uma pessoa, eu vou falar, excepcional. Ele é da frente da Câmara e fora da Câmara, essa pessoa não tem nada, ele não pediu pauta, não colocou nenhuma restrição na fala. Isso é importante falar, porque tem podcast que algumas pessoas só vão se tiver pauta, com perguntas pré-determinadas, com assessoria jurídica, não fala, aquela assessoria ficou de boa, ficou só assistindo. Eu queria agradecer. Bom, e é eles que não vão falar nada. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui, muito obrigado. A casa sempre fica aberta para as ideias democráticas, ideias de debates, onde a gente possa realmente conhecer as pessoas, que a gente possa escolher na votação para depois não reclamar. Rodney, eu que agradeço. Eu acho que conversamos bastante, eu acho que mais do que você previu, né? Que era 1 hora de programa, acho que foi um pouco mais, mas eu sempre digo, quero agradecer aqui o Rodrigues, O Rodrigues é sensacional, o cara. Eduardo, a minha equipe que está aqui, o Diogo, o Ícaro, doutor Ícaro, que é o nosso né? assessor jurídico. Exatamente, agradecer a presença de todos e agradecer seus internautas que, né, vai estar participando, acompanhando, que eu vejo lá quantos seguidores você tem, quantas pessoas apertam o sininho lá para te seguir. É isso aí. E os comentários, às vezes eu fico lendo ali os comentários. O pessoal comenta. E muitas vezes teve várias falas minhas já no plenário que vem em decorrência dos comentários. Pô, que legal. Porque eu identifico o problema e falo, opa, isso aqui a gente tem que falar, que é importante, né? Porque é o nosso papel. O parlamentar tem o papel de falar aquilo que muitas vezes as pessoas não podem falar, que os policiais não podem falar. Então, nós temos que ser uma voz do povo, uma voz dos servidores, uma voz dos policiais dentro da Assembleia, para que o governo tome conhecimento do que está acontecendo. Porque quando a gente fala, aquela fala nossa vai ser publicada no Diário Oficial, vai passar lá na TV, aliás, vai se tornar pública. Eu vou fazer o corte aqui também. Você sabe disso. Então, esse tem sido o nosso papel, e está aí, ó, o rumo a 200 mil seguidores. Espero que mais pessoas possam te seguir, porque toda vez que tiver mais gente seguindo, eu vou ficar mais conhecido. Então, que todos o sigam, né? Agradecer aí o espaço, a oportunidade. Eu vou repetir o que eu digo para você, que eu sou que nem o Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. Não, é isso aí. Então, o pessoal que nos assistiu e não conhece o canal, desce aí, se inscreva, ativa o sininho. A gente sempre conversa com pessoas inteligentes, pessoas que têm proposta para fazer essa mudança que a gente precisa na segurança pública. E o deputado Reis é uma pessoa excepcional, que eu aprendi a conhecer, gostar do jeito dele. E eu tenho certeza que ele vai colher muitos frutos pelo que ele é. Gente, até o próximo episódio, a gente se vê. Obrigado, deputado. Vamos lá, faz o R.